Hoje nós vamos falar um pouco em cima do Evangelho de João, no capítulo 3, na história de Nicodemos. Você deve conhecer essa história. Diz que ele foi de noite se encontrar com Jesus. E Nicodemos era um dos principais dos fariseus. Fala que ele foi de noite ter com Jesus e chegou lá elogiando Jesus, falando que é mestre e que Jesus é muito bom e tal. Uma coisa que me chama a atenção, que é engraçado, que aí no versículo 3 fala assim: a isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O que me chama a atenção é que Nicodemos está falando uma coisa, ele está elogiando Jesus, está falando que ele é mestre, reconhecendo os sinais, e parece que Jesus responde mudando de assunto. Parece que Jesus errou. Ele fala tem que nascer de novo. Mas o que prova que Jesus, na verdade, tocou no ponto que Nicodemos precisava é que Nicodemos já responde conforme o que Jesus falou. Nicodemos entra no assunto e ele responde: ué, como pode isso acontecer? Como que é exatamente isso, nascer de novo? E ali o assunto vai rolando em cima disso. Se você for ler com calma os próximos versículos, você percebe que Nicodemos o tempo todo está tentando levar o assunto para Jesus chegar nos finalmente. O que eu estou querendo dizer? Jesus, ele conhece o nosso coração. Ele sabia que a questão de Nicodemos era com relação à salvação, era com relação ao batismo. Mas Nicodemos, ele era orgulhoso. Nicodemos, ele foi de noite se encontrar com Jesus. Ele não queria ser visto. Ele queria a salvação, mas ele não queria se expor. Jesus, conhecendo o coração, ele nem deu bola para o que Nicodemos falou, chamando ele de mestre, falando que ele era muito bom. E Jesus já foi no assunto: tem que nascer de novo. E aí Nicodemos: mas como isso? Ele fala: tem que nascer da água e do Espírito. Ou seja, Jesus estava falando do batismo aí. E Nicodemos fica o tempo todo falando: como pode suceder isso? Como que acontece isso? Como que eu posso ser salvo? Como funciona esse negócio aí? Eu creio que o que Nicodemos queria era que Jesus falasse assim: pô, vamos ali agora, eu vou te batizar. E aí Nicodemos ia falar: beleza, mestre, vamos lá batizar, eu vou me batizar. Só que olha o detalhe, era de noite. Jesus já sacou, já percebeu de cara que Nicodemos, ele tinha vergonha. Ele não queria ser visto com Jesus, ele queria o benefício, mas não queria se expor. E Jesus, conhecendo o coração, ele vai retrucando. Tem uma hora que Jesus é até um pouco duro e fala: Nicodemos, se falando de coisas simples você não está entendendo, se eu começar a falar de coisas muito sobrenaturais então, né? Porque na verdade Jesus estava confrontando ele. Jesus queria ver em Nicodemos um coração realmente disposto a se humilhar diante do Senhor, né? E o tema que eu daria para essa palavra é escolha e renúncia, ou escolha versus renúncia. Porque Nicodemos fez a escolha, ele deu o primeiro passo, ele foi até Jesus. Ele fez a escolha de buscar a Jesus, só que ele não conseguiu renunciar. Ele não renunciou o orgulho, talvez pelo status que ele tinha, a posição que ele tinha em Israel. Ele não conseguiu renunciar. Isso fala de quando a gente quer caminhar com Jesus, mas a gente tem vergonha. A gente tem vergonha de ser visto com Ele. A gente tem vergonha de ser visto com as pessoas que servem a Deus. Muitas pessoas têm vergonha de ser vistas saindo da igreja, ser vista com a Bíblia na mão. Amém? E a gente precisa vencer isso. E o interessante, eu não tenho como deixar de citar o versículo 16, o famoso João 3,16, porque foi para Nicodemos que Jesus falou isso. Jesus fala assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus está aqui explanando um pouquinho do valor que tem a salvação, do que representou para Deus Pai. Ele não fez qualquer coisa, ele não fez algo escondido, ele pegou o Filho dele unigênito e expôs ao mundo, expôs para ser morto publicamente. Jesus teve uma morte dolorosa. Aqui Jesus nem havia morrido, mas ele já sabia da sua trajetória. E ele fala: o Pai entregou o seu Filho, o Filho unigênito, e se expôs para nos garantir a salvação por amor a nós. E aí muitas vezes nós, como Nicodemos, vamos buscar Jesus escondido, vamos buscar de noite para que ninguém veja. Amém? Essa é uma palavra simples, mas que você possa meditar nisso. Não se envergonhe de Jesus. Não se envergonhe, porque o preço que ele pagou pela tua vida, pela minha vida, foi alto. E nós vamos glorificar o nome dele
gritando para todo mundo que Jesus é bom. Ele é o Filho, agora não um Filho unigênito simplesmente, não o Filho único, mas o Filho primogênito. Ele é o nosso irmão mais velho. Eu tenho muito orgulho de ser irmão de Jesus. E eu vou gritar para todo mundo ouvir: Jesus é bom, Jesus é o cara, Jesus me salvou e Jesus pode te salvar. Deus te abençoe, firmes no propósito que tenho e te dou.